Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos irmãos, Padre Rogério, Padre Igo, queridos irmãos e irmãs, gostaria de nesta manhã, a partir daquilo que a liturgia nos apresenta nestas 2 parábolas, a parábola que está no livro dos Juízes e na parábola que Jesus conta, refletirmos um pouco sobre a lógica que rege a nossa vida. Qual a lógica que norteia as nossas ações? Uma lógica humana ou uma lógica segundo a vontade de Deus? Por quê? Vejam bem, vamos começar da primeira leitura. Deus havia combinado com o povo o seguinte: eu vou libertá-los da escravidão do Egito, vou dar-lhes a terra onde corre leite e mel, e vocês não terão para si um rei, porque eu reinarei sobre vocês. Mas o povo, depois de toda a confusão que teve, e por causa do tempo eu não posso entrar em detalhes, tomaram posse da terra, viveram sob o reinado de Deus algum tempo, e começaram a olhar para as nações vizinhas, e todas elas tinham um rei. E aí começou a brotar no coração: mas por que eles têm e a gente não tem? E começaram então a querer para si a figura de alguém que reinasse sobre eles. É aí que entra justamente o sentido desta parábola que foi contada por Joatão.
para mostrar o que nós estamos buscando, se é a lógica de Deus ou a lógica humana. Joatão fala a partir da floresta, que as árvores queriam eleger para si uma que pudesse reinar sobre elas. Muito parecido com o povo, né? Aqui, desculpa-me a pílula catequética, é importante também percebermos. Toda parábola, ela parte de algo metafórico para falar de algo concreto. Um elemento da parábola é conhecido, o outro é o desconhecido. No caso, o desconhecido sempre se refere a Deus, porque como Deus é infinitamente maior, nós só vamos conseguir falar meio que por aproximação. E por isso a parábola é um modo de falar mais próximo de uma realidade que nos foge, que nos escapa. Fechado esse parênteses, voltemos. A floresta é o povo. E aí começou a procurar entre as árvores, né? Quem é que vai reinar sobre nós? Aí a oliveira. A oliveira tinha tudo necessário para reinar. É vigorosa, forte, produz frutos, dá azeite. Mas a oliveira estava preocupada consigo mesmo. Não, eu não vou reinar sobre vocês, eu vou ficar aqui porque é melhor eu continuar servindo a Deus, aos homens. Depois pediram a figueira, mas a figueira assim, eu vou abrir mão dos meus frutos para cuidar das outras árvores. Mas como o povo estava obcecado, as árvores então foram atrás do espinheiro. E aí fica a pergunta, né? O espinheiro aceitou, mas fez uma proposta. Bom, eu aceito, desde que sejam o seguinte: vocês vão ficar abrigados sobre a minha sombra, e se acharem ruim eu vou mandar queimar vocês, pode ser? Aceitaram. A pergunta é, desde quando o espinheiro dá sombra? Vejam, quando o nosso coração, apegado a uma maneira humana de pensar, abre mão daquilo que é vontade de Deus, nós nos sujeitamos a qualquer coisa. Porque o que passa a vigorar em nós são os nossos caprichos, são os nossos desejos, é a nossa vontade. Nem nos damos atenção que às vezes os que estamos elegendo para reinar sobre nós é algo que vai nos ferir, vai nos machucar e não nos dará condições dignas para sobrevivermos. Deus, quando se coloca sobre a nossa vida, é sempre para dar a nós dignidade, plenitude, vida, vigor. E quando nós, obstinados no nosso desejo, nos contrariamos a vontade de Deus e viramos as costas para Ele, o risco que nós corremos é exatamente esse, de pensando como todo mundo pensa, de fazendo como todo mundo faz, abrir mão da vida em detrimento de uma escravidão, abrir mão da liberdade em detrimento do pecado, abrir mão do céu por causa de nossos caprichos. Esta mesma lógica vigora na parábola que Jesus conta. Porque vejam, Jesus vai falar de como é o funcionamento do céu, como é o funcionamento das coisas de Deus. Deus que é misericórdia, e na parte da tarde eu vou me deter mais no Evangelho, Deus que é misericórdia não nos cansa de chamar para perto dele. Pelo contrário. Ele continua passando na história da vida de cada um e chamando, vem para a minha vinha. Vim de ser trabalhador, vim de ser, e eu vou dar um salário justo. E aí, os que começaram a trabalhar 9 horas da manhã, Deus combinou o quê? Vou dar a vocês uma moeda de prata. E aí chegou os que foram trabalhar 5 da tarde. Começou de trás para frente o acerto. Deus pagou a quem trabalhou 1 da tarde, 1 moeda de prata. Aí volta de novo a lógica humana. Olhando para aqueles que receberam 1 moeda de prata, aqui dentro do coração começou a vir a ganância, a vir o sentimento de superioridade, de importância. E falou, opa, se eles trabalharam 1 horinha só, estão ganhando 1 moeda, nós que estamos aqui o dia inteiro, nós vamos ganhar muito dinheiro. E aí quando o patrão paga de novo 1 moeda para eles, eles começam a reclamar que ele está sendo injusto. Qual a injustiça? Eles não receberam o que havia sido combinado? Não é? Às vezes a gente se coloca num direito de reclamar com Deus aquilo que não é de nosso direito. E isso acontece muito na igreja.
porque achamos que nos convertemos há mais tempo do que o fulano que está entrando para a igreja agora, nós temos mais benefícios, mais direitos. A lógica de Deus é a lógica diferente do mundo. A lógica de Deus não é uma lógica de remuneração, onde que impera a força do capital, vamos dizer assim. A lógica de Deus é a lógica da gratuidade. Porque o que importa para Deus não é o tempo que estamos com Ele, mas é estar com Ele. E justamente o benefício que é dado aqui, e para falar do reino dos céus, a moeda não é um dinheiro, a moeda é a salvação. Aquele que chega por último, aquele que está a vida inteira na igreja, o que chegou primeiro, a parábola diz de fato do povo de Israel, que estava a vida inteira com Deus, e o que chegou por último, os pagãos que estavam se convertendo ao evangelho, tem direito à mesma paga, tem direito a estar na presença do próprio Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, à luz do que o Senhor nos apresenta na palavra de hoje, peçamos a Ele a graça da conversão do nosso coração, de abrir mão da nossa maneira mundana de pensar, que às vezes quer tirar vantagem em tudo, ter só benefício, se colocar num lugar de superioridade, pautada muitas vezes por aquilo que vemos no exterior. Vejam, tanto o povo de Israel na primeira leitura, quanto os empregados na segunda leitura, reivindicam para si por uma certa inveja. O povo porque viu as nações vizinhas tendo um rei e queriam um rei para si. Os trabalhadores da 9 da manhã porque viram os empregados das 5 recebendo uma moeda e queriam mais moedas para si. E nós, povo de Deus, continuamos assim. Olhamos para aqueles que estão lá fora, que não conheceram Jesus, e reivindicamos para nós, eu também quero isso para a minha vida. Deus, porque é capaz de ver além das aparências e da essência, continua nos chamando para mais perto dele, para que a gente entenda de fato como pensar, como viver, como agir. Viver, agir e pensar conforme a justiça. E a justiça na Sagrada Escritura significa santidade. Justiça não é punir os maus porque fizeram mal, nem premiar os bons pelo bem que fizeram. A justiça é estar na presença de Deus. E esta presença vai fazendo com que nós percebamos. Nós não precisamos nos igualar a ninguém, porque o nosso diferencial é um só, é o Senhor, que continua nos chamando para trabalhar na vinha dele, não porque ele nos quer ver como seus operários, pelo contrário, ele quer nos dar do seu salário, que é a vida e a vida em plenitude que brota da cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Por isso, meus irmãos e irmãs,